tudo bem? Vamos estudar hoje Krishnamurti, segunda aula do curso de Krishnamurti, A Mente Imensurável, entendendo sobre o funcionamento da mente, como que a mente opera. Para você que não me conhece, meu nome é Vitor, eu trabalho com yoga, terapia, meditação, desde o ano 2000, quando eu me curei de um câncer de maneira extraordinária. Sou economista, formado pela USP, e também trabalhei 10 anos com o professor Hermógenes, precursor da yoga terapia, maior escritor de yoga do Brasil. Sou professor assistente da maior referência histórica do Ashtanga Yoga, Lino Miele, e também ordenado na tradição do Zen pelo pai do Mindfulness, mestre Thich Nhat Hanh. Vamos à nossa teoria agora. Esse é o livro que a gente está estudando, A Mente Imensurável. Você pode adquirir na Amazon, você pode adquirir esse livro de forma física ou de forma digital. Vamos em frente. O que nós vamos falar hoje? Nós estamos abordando uma palestra dada por Krishnamurti, cujo tema era conflito, dualidade e observação. E ele diz o seguinte: existe uma arte de escutar, ou seja, ouvir o que está sendo dito, e não o interpretar para sua própria conveniência, em sua própria linguagem tradicional. Então ele diz que o praticante ele precisa, num primeiro momento de estudo, de desenvolvimento, aprender esta arte de escutar, e não colocar a sua própria interpretação, a sua mente, as dificuldades da sua mente para fazer o entendimento, mas tentar estar mais aberto para esse entendimento, ser mais observador do que está sendo apresentado. Então ele diz, aprender a arte de escutar não apenas o orador, mas sua esposa, seu marido, seus filhos, os pássaros, o vento, a brisa, de modo que se tornem extraordinariamente sensíveis no escutar. Que você esteja mais aberto, e esse é um ponto importante no desenvolvimento do praticante e no desenvolvimento também da prática meditativa, de que essa capacidade de estar aberto para o acontecimento na forma como o acontecimento se mostra, sem demasiados filtros, sem demasiados pré-concepções, né? Então ele coloca isso como ponto importante, ponto fundamental no início dessa palestra. Ele havia já abordado um pouco o tema na palestra anterior, mas ele volta a esse ponto para que você esteja atento às palavras e ao que ele está apresentando, para que você tenha a vivência mais digna, mais verdadeira daquilo que ele está tentando desenvolver, para que o ensinamento daquilo que ele está tentando desenvolver seja feito pelo seu processo de amadurecimento e não porque ele está dizendo. Então ele diz, não culpe, pois, o orador, mas antes aprenda. Se com todo respeito me permitem sugerir, aprendam o jeito de escutar. Então ele reforça essa questão da condição de ouvir, da condição mais aberta para ouvir. E hoje em dia, com tantas facilidades, né, eu vejo nas redes sociais, na relação virtual, as pessoas com críticas e opiniões para tudo, mesmo para assuntos que as pessoas muitas vezes não compreendem ou não têm profundidade sobre o assunto. E então vem muito bem a calhar, né, para que a gente tenha um pouco mais de profundidade. E aqui no caso não é nem tanto dessa questão que ele está trazendo, mas ele está buscando que você desenvolva mais a sua experiência, que você aprofunde um pouco mais a sua experiência sobre o ensinamento, sobre o aprendizado, né, que ele está propondo. Então, vamos seguir. Ou seja, a consciência humana é comum, é partilhada por todos os seres humanos. Todos os seres humanos sofrem, passam por grandes aflições, vertem lágrimas, têm o senso de solidão, dor, ansiedade, depressão,
insegurança. Então ele traz esse elemento especial de que todos nós temos essa condição, essa consciência que está ligada a essas emoções, a esses padrões. Nós não somos diferentes, nós temos uma base comum de consciência, de vivência de consciência, de experiência de consciência, né? Então o alerta que ele nos dá é de nós percebermos esta base comum e passarmos a observá-la de uma maneira mais atenta, até para enxergarmos essa igualdade, essa semelhança. E aí ele coloca, sem o conteúdo não há consciência como a conhecemos, né? Sem esse conteúdo para ser observado, não há consciência, não há como desenvolver a consciência, porque nos falta o objeto da consciência, nos falta a condição de observar, né, esse fenômeno, esse mar, né, esse oceano de emoções, de sentimentos, de questões que nos surgem e que é similar a todos nós, né? Então ele diz: sua consciência é o que você é, seus medos, seus desejos, seus prazeres, sua solidão, depressão, ansiedade, tudo isso é o que você é. Então, ao começar a observar melhor, a estar aberto para essa forma que a consciência opera, que essa consciência trabalha, você terá uma condição de reconhecer melhor quem você é, reconhecer melhor as suas questões, reconhecer melhor a sua realidade, né? E a ausência disso cria um certo afastamento em relação a si próprio, e isso é tão presente. A gente pode dizer, as pessoas não se conhecem porque não fazem esse exercício, ou muitas vezes fazem um tremendo processo de evitação, de defesa em relação a esses acontecimentos da própria consciência, né? E aí cria personalidades que são cindidas, porque elas não comunicam com essas partes que são elas mesmas, né? Os gurus, aqui é uma afirmação muito interessante, né? Os gurus são violentos porque eles dominam as pessoas com suas ideias, com seus sistemas de meditação e todo aquele negócio que envolve. Isso aqui é bem interessante, porque essa ideia de guru, ele coloca a questão do guru quando o guru vem com um sistema pronto, e esse sistema pronto ele é imputado para o aluno, e agora tem que ser assim, tem que ser assado, e não permite ao aluno viver o seu processo, viver a sua experiência e o seu desenvolvimento em relação ao processo. Ignora o processo do aluno. E muitas vezes eu vejo vários professores, né? Eu faço isso porque o professor falou. Não, porque meu professor disse. Porque meu professor disse que agora é domingo. Porque meu professor agora disse que não pode fazer isso. Agora esse aqui é menos que aquilo que era antes. Agora o professor... Mas por quê? Não sei, o professor mandou. Então, as pessoas não percebem a que violência elas estão se submetendo. E os gurus fazem uso disso para criar seus sistemas, para criar suas certificações, para criar as suas formas de domínio sobre a sua própria indústria, sobre as suas próprias marcas. Então é importante o Krishnamurti alertar sobre isso, porque a partir do momento que você vê isso acontecer, você pode identificar quando isso está acontecendo em relação aos gurus que estão por aí. E aí você vê, não é que todos os gurus são falsos, não é isso. Não é que todos os gurus são um problema. Mas será que os gurus estão alertando o olhar para as suas questões, o seu desenvolvimento, o seu processo, e caminhando
né, junto com essa mudança de olhar que o seu crescimento dentro desse processo está trazendo. Então é estar um pouco mais atento. Isso o Krishnamurti mexe demais com a gente, porque ele traz essas questões de maneira muito direta e muito profunda. Aí ele segue: mas uma mente que está constantemente em conflito mingua fisicamente e se torna fraca, desgastada. Lembra que eu falei incisão? Porque como eu não quero olhar uma parte de mim, a minha parte de conflitos, de problemas, da minha dificuldade, eu me crio um certo rompimento, esse tipo de cisão, e isso me desgasta, me enfraquece, não me deixa inteiro, não me permite estar presente. Quando estou observando, aprendendo, investigando o fato, não há conflito. Se eu estou dialogando com essas partes, se eu estou tentando entender, se eu estou aberto a escutar, como ele começou a apresentação, eu tenho condição de entender, né? Então, mesmo que eu ainda não entenda, mas eu já não estou em conflito. E isso me mantém mais presente, eu não estou tão dividido. O pensamento diz: eu não sou violento, a violência não é parte de mim. Mas quando você olha bem de perto, você é violento, você tem raiva, você é ambicioso, você é invejoso, competitivo, deprimido. Então, é ter o contato, olha de perto e ver: mas eu tenho essa dificuldade. E como é que eu faço? Como é que eu lido? É verdadeiro, do que você negar algo que faz parte de você. Nesse ponto você está em conflito. Às vezes fugindo do conflito, né? Não querendo trazer essa questão, né, para a própria consciência. Mas isso, se estiver acontecendo, vai estar te desgastando. O observador não é diferente daquilo que está observando. Aí você começa a ver, então, que o objeto, essa questão, a gente começa a entrar num aspecto muito profundo da filosofia, que ele traz de uma maneira muito didática, o aspecto da não dualidade. Então você começa a perceber que o observador e aquilo que está sendo observado, eles estão muito próximos, né? Então o observador é a violência, o observador é também o medo, o observador é a depressão, o observador é a ansiedade, né? E aqui, né, para a gente ir finalizando, adoro isso, esqueça todos os seus livros, a Vedanta e todo o resto. O fato é que não há opostos exceto fisicamente. Psicologicamente, internamente, existe apenas o fato de que se é violento, que se é raivoso, se é invejoso, etc. Então aqui as pessoas gostam muito de se prender a sistemas filosóficos complexos, institucionais, até por uma questão egóica de se certificar-se, de se colocar medalhas, de se colocar em posições. Ele se esqueça isso e observe ao fato do que você realmente é, né? A sua inveja, a sua raiva, né? Seja verdadeiro com você mesmo, né? Não use as filosofias para mascarar. E aqui volta um ponto que eu já disse em outras aulas, né? O fato de uma pesquisa em psicologia apresentar que a maior parte dos professores de yoga mascara a sua dificuldade, né, de contato, de encaixe social, né? E eles vivem então numa pseudo-filosofia de yogis descolados, né? E que não querem fazer parte porque são desapegados, e na verdade é uma questão psicológica que está sendo não trabalhada nisso, né? Então eu lembro da uma ênfase, meus grandes professores que eu tive, né? São grandes referências históricas para o yoga, na história do yoga no mundo, que é tanto Hermógenes quanto Lino. Eles nunca se travestiram com elementos do yoga, né? As coisas de roupas indianas, faziam questão de se colocar de uma maneira muito direta, muito simples, justamente por essa questão, tá? De realidade. O pensador é o pensamento. Não há pensador sem o pensamento. O observador é o observado. O que analisa é o que está analisando.
Então ele é mais uma explicação específica da questão da não dualidade, da gente perceber que as questões que surgem na gente também fazem parte do observador, estão juntas. E aí nessa tentativa de conexão você tem um fortalecimento. Assim, observar, ver realmente o que é, requer grande investigação, energia e também vitalidade para você manter isso a tempo. Nós devemos também conversar sobre relacionamento, porque em nossas relações uns com os outros, em qualquer intimidade e proximidade, existe conflito. Então ele traz essa questão porque os relacionamentos também nos mostram um pouco de como nós estamos com áreas talvez não observadas, e que os relacionamentos são também propícios, né, para se perceber isso, e são como espelhos que nos ajudam a ver às vezes regiões que nós não estamos conseguindo observar, né? A cor dos nossos próprios olhos, isso é poético, né? Mas se não fossem os espelhos, nós não conseguiríamos saber a cor dos nossos próprios olhos. E depois a última frase: a menos que ponham a casa em ordem, sua casa, que é você mesmo, não haverá ordem no mundo, né? A menos que ponham a casa em ordem. Então isso o que ele quer nos ensinar? Que você deve arrumar-se, cuidar-se, para ir arrumar o mundo. Se as casas não tiverem em ordem, se nós não tivermos nos arrumado, nós vamos para o mundo e vamos impulsionar conflitos, nós vamos impulsionar questões não resolvidas, ok? Siga este curso, serão 15 dessas aulas tão especiais sobre esses alertas, esses funcionamentos da mente. Eu tenho certeza que você tem muito a aprender com Krishnamurti. Ele sempre nos faz pensar, sempre nos faz refletir, sempre nos faz pensar se nós não podemos melhorar a visão que nós temos daquilo que nós estamos desenvolvendo no nosso processo de autoconhecimento, tá bom? Grande abraço, até o próximo encontro.